Lembrete rápido aqui no início. Primeiro queria dizer que é importante vocês ficaram de olho no canal do Rengoku das fanfics, pois é quase certo que a parte final fique totalmente por conta dele. Além disso, gostaria de dizer que logo o canal vai passar por uma repaginada no visual. Curtam o vídeo e se possível se inscrevam. Capítulo 3. Saber seu lugar. Bernadette entrou comigo na casa de Caitlyn. Para nossa sorte, os pais de Caitlyn não estavam em casa naquele momento. Logo a mesma contou tudo que descobriu espiando Victor em seu laboratório. Caitlyn. Então aparentemente Victor considerou usar o Lucas como cobaia. Vi. Sorte de vocês, como são riquinhos de Noxus vão ouvir seus problemas. Caitlyn. Não é assim que funciona. Em qualquer circunstância, não dá para simplesmente acusar alguém sem provas, e segundo ela as supostas provas foram destruídas. Fora que a família Erfinão e uma casa nobre muito grande, e como a casa do Sr. Jaice antes dele e do Sr. Victor criarem os Rex Portais. Caitlyn, mas por que iriam querer especificamente o Lucas como cobaia? Bernadette, pela centelha mágica. Caitlyn e Vi riram. Bernadette retirou um pano com algo escrito em um tipo de linguagem estranha. Bernadette, provo agora mesmo que minha magia é hieral. Seu ferimento foi na barriga, não é? Perguntou enquanto se levantava e ia colocar o pano na ferida de Vi. Caitlyn, espera, o machucado dela é bem delicado. Caitlyn já ia levantar para deter Bernadette, mas eu sem dificuldades me coloquei à sua frente para detê-la. Relaxa, vai dar tudo certo. Caitlyn tentou passar por mim mas com um abraço a deti. Vi. Epa, espera aí o que você o lenço começou a brilhar e Bernadette logo colocou o próximo ao ferimento de Vi e começou a recitar o encantamento. Bernadette. Picuritantes et praesentes dolores finem. Depois de feitiço, Bernadette retirou os curativos de Vi e a pele da mesma já estava praticamente cicatrizada e com uma casca, como se a pele estivesse terminando seu processo natural de reparação e logo finalizou com a segunda parte do encantamento Dolore Corporis Oblivicitur, Dolor Corporis Evanescit. A casca de ferida saiu como e fosse uma fita adesiva velha descolando do papel, deixando uma nova pele por baixo. Bernadette depois de terminar o feitiço ficou um pouco ofegante e sentiu na cama perto dos pés de Vi parecendo bem esgotada. Todos os outros presentes colaboravam para um silêncio digno de um templo de tão grande que foi o choque. A maga depois de tomar fôlego começou a explicar o que fez. Bernadette. Isso foi magia de cura. Basicamente o que eu fiz foi concentrar a energia das minhas células através da energia das pedras de mana, que transferiram seu poder para o tecido depois de um tempo de contato prolongado. Caitlyn, peraí, isso é de que você tirou energia é como essa pedra que a Jinx roubou. Vi, pedra. Que pedra? Disse Vi com uma mistura de confusão e raiva. Caitlyn. A pedra é um protótipo criado pela Restec, e uma forma mais segura de usar a energia das pedras que antes eram voláteis e explosivas. Ouvindo a palavra explosiva, Vi teve as memórias de um dia traumático revisitando sua mente. A memória do dia em que uma grande explosão causada por sua irmã Pavder foi o ponto sem retorno que a fez perder seu pai e 2 de seus irmãos. Logo começou a se debater ligeiramente e querer levantar. Bernadette. Parou a ferida abre. Gritou de forma que deixou todos os presentes assustados e tirou Vi do evento que estava revivendo. Logo seguiu a orientação que ouviu. Caitlyn. Isso foi no mínimo estranho Bernadette. Pois desculpe meu tom, mas acontece que esse tipo de feitiço exige um tempo de repouso para ser eficaz. O tempo varia dependendo de vários fatores, e como não sou muito boa com magia de cura pode ser que leve mais tempo que o normal. Não sendo uma especialista fica meio difícil prever. Tanto eu quanto Caitlyn entendemos um pouco melhor a situação, mas ainda estávamos desconcertados e quanto a Vi, a mesma estava com uma cara séria e desanimada. Era um lado dela que eu nunca esperaria ver. Então podemos voltar ao assunto da tal pedra. As 3 acenaram com a cabeça, aprovando minha sugestão. Vi. Então maga. Bernadette. Na verdade o correto é feiticeira. Vi. Tanto faz, o que você pode nos dizer sobre essa tal pedra? Bernadette.
Bem, se eles realmente conseguiram estabilizar a pedra de forma artificial, algo assim no campo da tecnologia é revolucionário. Obviamente mais estável, mas o ponto negativo seria que energia em teoria já não teria tanta versatilidade. Caitlin, versatilidade. Vi, deixa a aula para depois, Cupcake, temos que ir até as vielas. Disse que me levantei com cuidado. Bernadette, ela tem razão, eu não poderia explicar isso para você com tão pouco tempo. Caitlin, enquanto ia apoiar Vi, respondeu. Caitlin, de jeito nenhum você vai se esquivar dessa calúnia que cometeu. Bernadette, entendo sua visão das coisas, mas ao ver os olhos daquele tal Victor, são olhos de uma pessoa desesperada que por tal desespero tentou recorrer à falsidade e felizmente não era bom mentindo. Fui tola ao queimar os documentos dele, poderiam ser a prova perfeita, mas não consigo me conter quando se trata da minha família. Epa, como assim família? Você e meu pai têm algum relacionamento? Bernadette, não como você imagina. Eu sou a irmã de seu pai, Bernadette F, quer dizer a sua tia. Fiquei tão em choque ouvindo aquilo que me senti tonto e quando cheguei perto da porta quase caí dando um tapa na porta, mas sem perceber meus braços estavam com um brilho azul celeste quando toquei na porta de maneira a energia fluiu pela mesma partindo a mesma em dois na vertical. Bernadette, notando o meu choque, acompanhou meus movimentos desnorteados e terminou apoiando o meu ombro, enquanto eu sentava ao lado da porta quebrada. Bernadette, olha, eu sei que pode ser um choque naquele momento, não me contive e berrei. Pode ser. Pode ser. Claro que é chocante, você duvidar disso é um insulto. Bernadette, olha, eu não quero compensar o tempo perdido, quero viver o tempo que ainda tenho, não me afastei por querer, é muita coisa para explicar, quando as coisas se acalmarem prometo contar tudo a menos que, Bernadette, você queira sair daqui e vir comigo, mas sendo filho do seu pai sei que não vai fugir. Acertou. Sentei basicamente me deixando cair no chão. Sabe, eu tentei não pôr isso para fora, mas passei por muita coisa, o choque, a tristeza e todo o trauma de perder os braços e as pernas, o desejo de vingança contra a criminosa que me tirou os membros. Vi ouvindo essa parte, ficou preocupada e logo ouvi o resto. Me ouvindo rir um pouco ao mesmo tempo que algumas lágrimas caíram. Sabe, até tive um sentimento de rivalidade com aquele cara que ajudou a Jinx, e pensar que alguém despertou vontade de lutar em mim. Bernadette, sei que é complicado, já passei por esse tipo de problema emocional, vou te ajudar. Pode me ensinar um feitiço? Bernadette, esse pedido é complicado, vai depender do tipo de feitiço que você quer, sem falar que sou uma boa aluna, mas não sei se seria uma boa professora. Se fosse uma boa aluna, já seria mais ou menos meio caminho andado. Levantei devagar e bati palmas para tentar me animar, mas tudo o que ouvi foi o som do que meus braços eram, o som de duas estruturas metálicas chocando, mas ainda assim forcei um sorriso. Vi, acho melhor você ficar. Falou a pessoa que estava de cama ainda agora. Caitlin, ela tem razão, você não está bem, está pior do que havia estava. Com esse estado mental você não vai vir. Ficou de pé parecendo querer me confrontar. Vi, não é só isso, Cupcake. Vi foi até mim e ficou frente a frente comigo, me olhando com cara brava. Se quiser me intimidar, nesse estado você não consegue. Vi, para de graça, idiota, você nem é daqui porque se importa tanto com Piltover. Ah, você não se importa, pode negar, mas eu sei que você só quer acertar as contas com quem te aleijou. Disse apertando os punhos, parecendo se preparar para uma batalha. Reparando naquilo eu respondi. Você quer falar de vingança? Entendo o ponto da sua raiva contra a classe alta, se você tivesse a chance não se vingaria deles também. Vi encarou Caitlin e ambas trocaram um olhar que transmitia nervosismo, mas Vi decidiu mascarar tudo com raiva em sua resposta. Vi, você não sabe o que eu passei. O mesmo vale para você, seu sofrimento pode ser maior que o meu, mas ele não é o único que existe, entenda isso.
Vi decidiu partir para a ignorância e me socar com direita, desviei esquivando para fora e pequei o braço dela enquanto pus meu pé na frente do dela fazendo ela tropeçar, logo aproveitei a inércia do corpo dela para arremessá-la para fora do quarto. Vi voou pelo batente da porta com um leve choque quando a mesma ficou a centímetros da parede, levantando as mãos para suavizar o impacto, mas consegui pegar ela pelos ombros e arremessar ela na direção de Caitlin que a pegou. Vi ficou tonta com aquele vai e vem. Enquanto Vi estava tonta, fui para o lado dela. Esperei ela me notar e esquivei um soco de esquerda. Vi tentou ficar de pé, mas ainda estava um pouco tonta e quase caiu, sendo pega por Caitlin e minha recém-revelada tia. Não me faça cometer a questionável ação de atacar um oponente ferido. Respirei fundo e lembrei dos ensinamentos do meu pai, coisa que me ajudou a recuperar o ânimo. Bernadette. Então, ainda vamos para as vielas. Caitlin. Claro. Vi concordou com a cabeça. Ok, vou tomar uma água e espero vocês. Logo eu saí e deixei elas a sós. Minha tia viu como Caitlin guiava Vi até a cama com cuidado. Sem uma palavra ela já tinha notado o que existia entre as duas. Caitlin. Pode sair senhora, tenho que ajudar ela a tirar as roupas de hospital e pôr as roupas de sair. Bernadette. Claro. Minha tia chegou perto de Caitlin para falar no seu ouvido. Bernadette, já entendi o que tá rolando entre vocês. Não sou ninguém para dizer com quem você deve ficar jovem, mas dá para ver que a sua amiga é uma pessoa difícil. Caitlin se assustou e ficou corada de vergonha. Caitlin, sabe, eu tô começando a ver o parentesco entre vocês. Bernadette, vou falar com o meu sobrinho. Dito isso a feiticeira se retirou e me encontrou bebendo água na cizinha. Chegou perto de mim parecendo nervosa. Bernadette, então você deve querer saber por que fiquei tão longe do resto da família até agora. Não, agora não temos tempo para drama familiar. Bernadette, tem razão, você não deve ter muita coisa para organizar né? Deve estar querendo saber sobre o feitiço. Sim, quero saber pelo menos um feitiço. Pode ser um que seja fácil para mim. Bernadette, acho que eu sei de um que seria. Depois de alguns minutos nos que eu e minha tia conversamos e a mesma me explicou sobre a importância das palavras da magia, decidimos que seria melhor sair no dia seguinte. Naquela noite, minha tia fabricou uma tinta com um pó azul celeste que levava. A tinta tinha uma cor similar às pedras de mana, e com ela foram pintadas runas para uma palavra específica nos meus antebraços. Bem cedo no dia seguinte, fomos até as vielas. Enquanto caminhávamos naquele lugar, podia ver a desigualdade e miséria que Piltover varria para debaixo do tapete ao máximo. Não sei se era mente de artista ou alguma loucura, mas de certa forma existia certa beleza naquela decadência. Era o cenário perfeito para uma tragédia ou uma peça focada no terror, mas claro que não falei nada disso e segui de forma estoica o grupo. Em algum momento vimos 3 sinalizadores, um com fumaça azul, um com fumaça preta e um de fumaça vermelha. Automaticamente Vi foi correndo em direção aos sinalizadores e fomos atrás. Bernadette, vou ficar observando caso a situação piore e entre em ação. Confirmei com a cabeça e logo quando eu, minha tia e Caitlin chegamos vimos Vi perto da Jinx conversando com aquele mesmo sujeito que me derrotou, e logo que nos viram ele e Jinx apontaram as armas. Brandon, por que eles estão aqui? Por causa da Jinx e da pedra. A discussão continuou até que os sujeitos em pranchas voadoras chegaram e todos nós tivemos que lutar contra eles. O grupo de Jinx ficou em volta de pedra de forma quase instintiva. Em alguns momentos a pedra até caía, mas aquele sujeito junto ao resto do seu grupo conseguia manter a pedra em segurança, impossibilitando que pegássemos ela. O chefe do grupo desmaiou a Vi e a levou. Eu e Caitlin tivemos que ir atrás, mas vi Jinx desabar e pude jurar que vi ela chorando enquanto era consolada pelos aliados. No meio do caminho, minha tia interceptou o grupo que Caitlin me disse que era conhecido como Fogo Lumes e assim que se esgueirou por trás do chefe do grupo que carregava Vi, com runas na palma da mão que formaram uma pequena barreira em volta de seu punho, acertou o chefe do grupo e quase o fez desmaiar, mas o grupo montou uma formação para se proteger de um possível ataque e com Vi de refém, fomos forçados a nos render.
Os fogos lumes nos levaram até um local que parecia sua casa, um local cheio de fogo lume com uma grande árvore cuja existência era milagrosa. Logo o líder do grupo tira a máscara e revela ter o nome de Echo, um jovem que não parecia ser mais velho que eu ou que Vin, mas o lado bom e que tínhamos Silco como inimigo comum, então concordamos em nos ajudar, graças a Caitlyn que convenceu Echo, já que o acordo era que se Echo ajudasse a recuperar a pedra, ele mesmo a entregaria para o conselho e teria a oportunidade de ajudar seu povo, levando sua causa ao conselho. Vi acordou e com tudo devidamente explicado, decidimos ir até P conselho. No caminho Echo decidiu puxar assunto comigo. Echo, você não é de falar muito, né? Eu me chamo Lucas e não tenho nada para falar agora. Echo, já vi que você não é daqui. Eu sou de Noxus. Já entendi, você quer saber por que tô me envolvendo, né? Echo afirmou com a cabeça, surpreso pela minha percepção. Echo, pelo visto não sou o primeiro que quer perguntar isso. Eu, não é. Minha família sempre teve a tradição de proteger e ajudar os que precisam. Acho que tô agindo meio por inércia. Assumir esse fardo como um homem, que já quase não sabe seu lugar. Echo, você parece meio perdido, sei como é. Eu entendo, só que a diferença é que você encontrou o seu lugar e eu desde que perdi os braços e pernas sinto que perdi o meu. Echo, você parece gente boa, espero que aquela defensora tenha dito a verdade, assim podemos nos ajudar como ela disse. Eu, você tem muito tato para alguém mais novo, gosto da sua empatia. Echo, obrigado. No meio Vi decidiu tomar um caminho diferente e insistiu em tentar mudar a Jinx de novo. Eu, vou com você, Vi. Não pedi sua ajuda. E eu não pedi sua aprovação, mas se você vai se arriscar, assim vai precisar de um bom suporte. Vi, só fica longe quando eu tentar falar com a Pavder. Eu, entendido. Bernadette, não quero encarar o conselho agora, na atual conjuntura seria bem desfavorável, vou ficar de olho em vocês. Vi deu um abraço de despedida na sua cupcake, e nos separamos. Echo foi com Caitlyn e eu e minha tia fomos com Vi, mas não sabíamos que estávamos sendo observados por Jinx e seu irmão Brandon. No momento da despedida de Caitlyn e Vi, Jinx ficou instável. Brandon, notando aquilo, a tranquilizou. Brandon, fique calma, Jinx, a Sky foi levar a pedra para o Silco, só temos que manter eles distraídos. Jinx confirmou com a cabeça. Jinx tentou se controlar, mas no momento em que os grupos se separaram, a mesma não se conteve, queria atirar em Caitlyn, e já estava apontando a arma. Porém os defensores naquele momento emboscaram Caitlyn e Echo. A defensora tentou explicar, mas foi inútil. Eu, minha tia e Vi fomos ajudar, e graças às minhas pernas cheguei primeiro e fiquei entre Caitlyn, Echo e o comandante que não precisa estar disposto a lutar estava nervoso e claramente não queria atirar. Fiquei pensando em algo para dizer. Minha tia e Vi chegaram enquanto minha atenção foi tomada por um fogo lume estranho que parou na arma do comandante. Dei a volta para ver melhor e vi um desenho que parecia um grafite da Jinx. Naquele instante empurrei o comandante e me joguei no chão com ele. Minha tia, percebendo aquilo, gritou para me parear. Avon e Caitlyn, Vi, Echo e a própria Bernadette Force amontoaram em cima de mim, mas era tudo um plano da feiticeira para juntar todos naquele ponto, e no segundo da explosão, com a ajuda dela controlando o fluxo de energia, ergui uma barreira. Enquanto a poeira baixava, lembrei da nossa conversa e do feitiço que aprendi. Flashback. Estava aprendendo feitiço com minha tia antes de irmos para as vielas. Realmente só o básico, já era uma aula e tive que anotar tudo com papel e caneta. Então quer dizer que os feitiços são canalizados através de runas específicas que formam palavras correspondentes ao efeito do feitiço desejado? Tia, isso mesmo, julgando o tipo de pessoa que você é, a forma como se salvou da morte quando perdeu os braços e pernas e os instintos de autopreservação e proteção que foram cultivados em você, existe um feitiço que vai ser fácil de aprender e não muito difícil de dominar. Voltei ao presente, com as runas que formavam a palavra proteção nos meus antebraços brilhando e todos perto de mim salvos e conscientes. Podem a maioria dos guardas morrer na explosão. O comandante ficou em choque enquanto a barreira se desfazia e as palavras de minha tia de me ensinar o feitiço de proteção vieram à minha mente.
Lembre-se, sobrinho, por mais talentoso que um feiticeiro seja, dominar a grande maioria dos feitiços leva tempo. No caso do de proteção sozinho, você não vai conseguir formar barreiras que vão muito além do seu próprio corpo. E no caso de partes do corpo ou próteses vistas como tal, como é seu caso, o local onde a runa foi pintada não é o único local do corpo por onde o feitiço pode se manifestar. Enquanto Jinx e Brandon iam verificar os danos, minha tia caía exausta no chão. Logo fui socorrê-la. Se manchou muito, tia? Bernadette. Não muito. A barreira repeliu a maior parte do impacto com um pouco de ajuda minha. Bernadette conseguiu levantar. Bernadette, você tem que trabalhar seu controle de fluxo de energia. Me cansei mais regulando ele. O comandante. Isso foi magia de verdade. Começamos a ouvir o som dos touros. Tentamos nos dividir para não ser um alvo fácil, mas o comandante não desgrudava de mim e da minha tia. Não é hora para isso, se afaste. Comandante, salvaram minha vida, não vou fazer mal. Quem de vocês é um mago mais experiente? Minha tia levantou a mão. E o comandante só grudou nela, permitindo que eu me afastasse enquanto ficava perdido naquela nuvem de poeira. Enquanto isso, o comandante falava com minha tia. Comandante, ouvi dizer que Jace viu outra maga recentemente. Até agora não acreditei que era verdade. Precisa falar com ele. Bernadette, ele me parece uma pessoa prudente. Se não ferirem a mim ou ao meu sobrinho, aceito. Comandante, temos um acordo, eu te levo até ele. Logo ambos ouviram o eco, mandando Caitlyn e Vi corretem para não serem atingidas. Jinx atirou e Echo a confrontou. Seguiram os sons, o comandante e minha tia conseguiram sair da nuvem de fumaça. Eu continuei perdido naquela nuvem, até que o tal Brandon me atacou por trás com aquela espada estranha e tentou cortar minhas costelas do lado esquerdo, mas saltei a tempo para o lado oposto, me salvando de um dano fatal. Logo Brandon me atacou de novo com um corte vertical frontal, porém bloqueei com a barreira mágica e o empurrei. Jogando ele no chão, tentei correr para realizar a submissão, mas rapidamente Brandon pegou a espada e tentou me cortar, mas parei a espada com uma pequena barreira, recebendo um chute no estômago e indo para trás, mas quando fui para trás, minha centelha mágica respondeu à forte vontade que eu tinha de desarmá-lo e barreira acabou se estendendo por roda a espada, prendendo em uma espécie de barreira em forma de caixa. Prendendo a arma, fui chutado na virilha e por sorte ele não acertou as partes íntimas antes de eu começar a arremessar ele no chão várias vezes, puxando ele pela barreira em forma de caixa na espada que eu controlava perfeitamente. Bati ele no chão 2 vezes como um tapete velho, ele caía de peito no chão, mas não soltava a espada. Era claro que estava mais resistente. Na terceira vez que joguei ele no chão de alguma forma com a flexibilidade dele, ele conseguiu churar minha nuca e eu quase caí para a direita por ser pego de surpresa. Ele se soltou, mas não percebeu que eu levei a espada junto. Brandon tentou me atacar e recuperar a sua arma, mas sem dar tempo joguei ela no mar. Logo ergui os punhos sabendo que numa luta a punho limpo tinha a vantagem. O vovô dizia que um homem de verdade só precisa dos punhos numa luta. Avançamos um contra o outro e parecia que nós dois íamos dar um golpe direto no rosto, mas cai numa finta e meu golpe foi esquivado. Logo Brandon foi para o meu lado esquerdo e acertou uma joelhada no mesmo local do corte causado no início da luta. E depois cravou uma faca no ferimento, mas resisti e peguei seu braço e com meu punho envolvido numa barreira, dei um soco nele que o forçou a retroceder e quase o desmaiou. Vendo que ele estava desnorteado, avancei e tentou estrangulá-lo, mas não tive tempo de fazer força, pois já era acertado com uma joelhada. Ainda assim, como eu estava rocando nele, pude usar o feitiço de proteção para criar uma barreira em volta do pescoço de Brandon que o estrangulava cada vez mais sem necessidade de força física, apertava tanto que a vítima que sentia que ia ter sua cabeça arrancada. Sem ar, em desespero, Brandon caiu no chão. A barreira, depois de se afastar de minhas mãos, se desfez, mas a falta de ar e os ferimentos deixaram Brandon quase totalmente sem forças. Tentei finalizar com uma joelhada, mas Brandon no último instante suavizou o impacto com as mãos, mas ainda assim ficou estirado de barriga para cima no chão. Brandon, sabe, isso não é jeito de tratar quem saltou sua vida.
Fiquei em choque por uns segundos e Brandon aproveitou para jogar uma bomba de fumaça me dar uma rasteira. Logo depois outra explosão não muito longe de onde estávamos aconteceu, era uma das bombas da Jinx e isso ajudou meu oponente a se esconder e sumir na escuridão da noite. Mente de Brandon. Não acredito que tive que recorrer a isso para escapar. Você venceu essa no oceano. Suas barreiras estão mais fortes, e você usou de formas inesperadas. Busquei por alguns minutos, mas não encontrei nenhum rastro do Echo, e graças aos meus ferimentos, tive que voltar e com a ajuda de defensores que achei no caminho, entrei em contato com Caitlyn, que estava no prédio do conselho junto com Jacy, minha tia e vi e logo fui hospitalizado. Soube que a rainha de Noxus tinha chegado em Piltover. Foi uma notícia mais negativa que positiva, pois minha família não suportava a filosofia daquela mulher. No dia seguinte minha tia chegou com Jace e a rainha de Noxus, que exigia ver a magia de cura em ação. Minha tia curou a ferida que Brando tinha feito, mas assim como no caso de Vi por sua pouca experiência com magia de cura a cura não foi completamente feita, naquele momento sabia que teria que ter muito cuidado com as palavras, minha integridade mental e física eram mais importante para mim naquele momento. Rainha de Noxus. Realmente é um recurso impressionante. Eu gostaria de falar com o garoto. Bernadette. Com todo o respeito minha rainha, não acho que seja bom mexer com o emocional dele, mesmo que seu discurso seja do tipo inspirado. Rainha de Noxus. Não te chamei aqui para massagear meu ego. Logo a rainha pegou minha tia pelos ombros. Rainha de Noxus. Muito menos preciso que uma casa inferior ou qualquer família do mau reino massageie ele. Minha tia ficou invisível, o que confundiu a rainha de Noxus e fez com que a mesma soltasse a feiticeira. Logo ela ficou visível e disse algo antes de sair do quarto. Bernadette. Quis desvisar com o devido respeito, mas não diga que não avisei. Se algo ruim acontecer lavo minhas mãos. Não sou mais do seu reino há muitos anos. Jace ficou sem graça e foi atrás da minha tia dizendo à rainha que falaria com ela. Logo a rainha começou um longo discurso chato que parecia um panfleto de recrutamento de umas 20 páginas, com a mesma filosofia de sempre de força e poder militar acima de tudo. Me lembrou até de como os alunos da faculdade de arte sofriam bullying de alguns metidinhos da escola militar. Todos os tipos de artes entravam em algum tipo de discriminação universitária. Só não faziam comigo porque sabiam que eu podia acabar com eles se tentassem me agredir. Até defendi alguns colegas nessa época, mas tudo o que eu queria naquela hora era que aquela mulher calasse a boca. Fiquei olhando ela com cara de peixe morto e ela só parecia se irritar mais. Em algum ponto ela chegou perto de mim e a força da minha vontade ativou involuntariamente o feitiço de proteção que formou uma barreira em volta da boca daquela mulher que funcionou como uma mordaça. Ali fiquei genuinamente assustado A desculpa foi a SRM querer. A rainha se afastou o suficiente para a barreira se desfazer e sacou uma arma. Assustado tentei correr para me proteger, mas a ferida restringiu o movimento. A rainha tentou atirar em mim, porém uma barreira fina que blindou meu corpo parou os disparos enquanto eu só podia ficar no mão encolhido pela dor. 4 tiros foram dados sem menor efeito e a rainha parecia assustada depois de ver que sua arma foi totalmente inútil. Defensores entraram junto da minha tia e Jace e arrastaram a rainha para fora do quarto enquanto ela amaldiçoava a mim e a toda a minha futura descendência. Algum tempo depois soube que Vi e Caitlyn iam destruir a fábrica de Cintila, mas eu não poderia ir por ainda não ter alta do hospital, minha tia não podia abusar dos feitiços de cura, então minha recuperação tinha que ser finalizada a moeda antiga. Antes de irem minha tia pediu fios de cabelo e unhas das duas para o feitiço de monitoramento. Quando vi a situação não pude me conter e com a ajuda da minha tia, fui até onde estava, sabendo que ela precisaria de apoio.